Olá, amados, a paz, Deus abençoe. Eu sou a Débora Rodrigues. Estou aqui com vocês no canal Juntos Somos Mais e hoje para trazer para vocês aí uma dúvida, esclarecer para vocês algo que é muito importante. Muitas pessoas me chamam no WhatsApp, deixam nos comentários e uma irmã que já teve aí para a glória de Deus seu casamento restaurado me fez esse questionamento e eu resolvi gravar esse vídeo. Débora, se a amante, se a OM ou o homem estranho estiver orando pelo meu esposo, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, que são católicos, que são evangélicos e que vão à igreja. Como que fica? Se eles estão orando pelo meu cônjuge, né, pedindo para ele estar ali, eu sei lá qual é o teor da oração dessa pessoa, e eu também estou orando. Como que fica? Como que Deus atende? Como que fica essa questão toda? Então, se essa é a sua dúvida, se esse também é o seu questionamento, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final, eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Sempre nós temos a direção do Espírito Santo antes de gravar algum vídeo e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você também. Se você também tem essa dúvida, se você tem esse questionamento, se você ficar ainda com alguma dúvida, deixe para mim aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo para você, vou estar entrando em contato, a gente pode estar se falando aí, porque o nosso objetivo aqui com certeza é instruir diante da palavra de Deus para que nós possamos crescer, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Se você já é assíduo aqui no nosso canal, ou se é a primeira vez que você está chegando, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido. Eu sou a Débora Rodrigues, conforme eu já te falei, eu sou católica, praticante, eu vivo a minha fé para a glória do nome do Senhor, mas o nosso canal, ele vive a unidade entre nós cristãos. Temos muitos irmãos evangélicos, no nosso grupo do WhatsApp temos líderes evangélicos, pessoas que vivem também a sua fé, nós estamos ali juntos para buscar a restauração da nossa família, a restauração da nossa vida pessoal, a restauração da nossa fé. Então, sinta-se acolhido, convide outras pessoas para estarem aqui conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai edificar muito a sua vida. E já vamos lá para o nosso assunto. Amados, eu quero que vocês entendam o seguinte. Há bastante tempo eu tenho falado para vocês que Deus, ele quebra protocolos. Ele pode até quebrar algum protocolo, mas Deus não quebra princípios. Deus jamais vai quebrar princípios. Eu falei esses dias agora para vocês a respeito do rei Ezequias. Rei Ezequias teve uma doença muito séria, muito grave, como se fosse nos tempos de hoje um câncer na fase terminal. E o rei morreria. Deus manda o profeta até a casa daquele rei para dizer para ele que ele vai morrer. E Deus é enfático: olha, prepare a tua casa porque tu morrerás e não viverás. Ou seja, Deus já estava ali com o protocolo todo pronto, aquele homem morreria e não teria mais jeito. Porém, aquele rei, ele ora ao Senhor, ele faz uma belíssima oração. Lembra-te que tenho vivido, né, os teus mandamentos, tenho guardado, tenho vivido na tua presença. E Deus muda o protocolo. Como assim, Débora? Deus acrescenta 15 anos de vida para aquele rei. Fala: não, peraí, você não vai morrer mais, eis que te darei mais 15 anos de vida. Ou seja, Deus mudou algo que ele já havia decidido. Então, nós temos que entender que Deus muda assim. Por exemplo, já vi situações de pessoas que são servos do Senhor, que estão ali na igreja, que estão orando, que estão vivendo ali realmente a vontade do Senhor, mas por algum motivo acaba, às vezes, dando aí, querendo se desviar do caminho, querendo sair ali dos caminhos do Senhor. E aí vem uma doença, alguma coisa assim do tipo, e as pessoas começam muito a orar pela cura, pela libertação daquela pessoa, e Deus, né, usa profetas, usa pessoas para dizer: olha, eu vou recolher, eu vou levar, porque se permanecer nessa terra, vai se desviar e vai perder a salvação. E aí Deus quebra novamente um protocolo, né? Ou seja, às vezes nem seria aquele momento ali para aquela pessoa vir a morrer, porém, para que ele não perca a sua salvação, Deus antecipa aquele momento, porque o compromisso de Deus maior é com a nossa salvação. A palavra do Senhor diz que ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Então, com certeza há muito mais alegria para Deus de uma pessoa que morre aqui nesse mundo, mas que vive eternamente, do que uma pessoa que vive longos anos aqui nessa terra e venha perder a sua salvação. Por que eu estou te dizendo isso? Para que você possa entender que Deus muda as suas vontades, né? Os seus protocolos, mas princípios Deus jamais irá mudar. Aquilo que Deus colocou como princípios lá no início da criação, lá quando ele formou os 10 mandamentos, lá quando ele deu essas leis que Jesus Cristo veio para aperfeiçoar, ele não muda jamais. Então nós precisamos entender que quando uma amante, ela está orando para que seu cônjuge fique com ela, para que eles tenham harmonia, para que eles tenham paz, seja qual for o teor da oração dessa amante ou desse amante, Deus, ele não tem como atender. Por quê? Porque Deus não quebra princípios. E qual é um dos princípios que Deus nos deu? Que ele lembra sempre da aliança.
E se Deus lembra sempre da aliança, Ele lembra da aliança que você fez com seu cônjuge, lá quando vocês se casaram. Então Deus se lembra daquela aliança, então é um princípio imutável. A palavra diz que Deus jamais quebra a aliança. Ele não quebra, ele não vai dar um jeitinho para poder agradar o amante ou a amante que está orando. Débora, mas como você pode ter certeza disso? Olha, presta atenção. A palavra aqui para nós, lá em Isaías, vai dizer assim. Vou pegar minha Bíblia aqui para ler para vocês. A palavra em Isaías vai dizer assim para nós. Isaías 59. Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são motivos pela qual a face se oculta para não vos ouvir. Entende? Então, quando a pessoa está no adultério, ela está vivendo em adultério, Deus não tem como, né? Esse pecado coloca uma barreira entre ele e Deus. E aí você diz para mim assim, Débora, mas está tudo bem lá, eles estão prosperando, eles estão, se casaram, têm filhos. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, o demônio também dá bênçãos. Satanás também traz bênçãos para a vida das pessoas, né? É claro que é uma bênção ilusória, é claro que é uma bênção enganosa, vai chegar um dia que ele vai cobrar o preço daquilo ali, né? É claro que vai chegar um dia que ele vai pedir a conta de tudo aquilo ali, mas não é Deus que está abençoando aquela relação, aquele relacionamento. Não é Deus, porque Deus não pode quebrar um princípio. Sabe lá em Malaquias, quando ele diz que ele odeia o divórcio? Quando ele diz assim, porque fostes desleal para com a mulher da tua mocidade. Gente, é muito sério, tem várias passagens na Bíblia que Deus fala isso. Então vocês realmente acreditam que Deus vai falar para um homem, por exemplo, olha, você foi desleal com a tua esposa, a esposa da tua mocidade. Olha, eu odeio essa atitude que você está tendo. Eu odeio essa atitude que você está dizendo. Gente, que coisa forte. Aí você acredita que realmente Deus, odiando aquela situação, sendo abominável aos olhos de Deus, Deus vai lá e vai abençoar aquela relação, aquela união? Não vai, gente. Não vai. Nós precisamos parar de ficar olhando com a nossa visão humana. Nós precisamos crer, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos crer. É outro princípio. A palavra do Senhor Jesus diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Então é um princípio. Eu preciso crer em Jesus. E se eu creio em Jesus, eu acredito naquilo que Ele está me falando. E se eu acredito naquilo que Ele está me falando, e Ele está dizendo que Ele odeia o divórcio, como que eu posso olhar para aquela situação e achar que ela está sendo abençoada? Aquela pessoa pode orar dia e noite, aquela pessoa pode orar de madrugada, pode fazer jejum. Deus não vai abençoar, Deus não está naquele negócio. Deus, Ele é incapaz de quebrar os princípios que Ele mesmo criou para agradar quem quer que seja. Então, nós vemos pessoas passando uma vida na igreja, passando uma vida pregando, evangelizando, pastores, grandes pregadores da igreja, mas que no final da vida, que no final das contas vão perder a salvação. É o que diz lá na palavra, quando diz assim, afasta de mim, pois não te conheço. Afasta de mim, pois não te conheço. Ah, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz isso, aquilo outro. Mas eu não te conheço, porque você quebrou, você foi contra os princípios que Deus tinha para você. Gente, pega a caneta e anota, tem uma palavra em Provérbios 28 que diz assim: aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Está lá em Provérbios 28, no versículo 9. Vou repetir. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Ou seja, a oração que esse amante faz, que essa amante faz, orando ali por um cônjuge que não é dela, é um objeto de horror aos ouvidos de Deus. Deus se horroriza, porque tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer, é presente de Deus. Claro, eu entendo que muitos, pelo meio da sociedade que a gente vive hoje, nem sabe que estão vivendo em pecado. As pessoas dizem assim, mas quando eu conheci fulano, ele já era separado, ele já era divorciado, ou seja, ele é solteiro. Ele era solteiro. Na ótica mundana, na visão humana dessas pessoas, elas acham que não estão fazendo nada de errado. Por isso Deus manda profetas, por isso Deus tem enviado pessoas para falar contra o divórcio, contra segundos casamentos, terceiras uniões, para que essas pessoas possam conhecer a palavra de Deus e sair dessa situação de pecado. Porque tem pessoas que alegam para mim, Débora, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
Realmente, Deus não leva o tempo em conta o tempo da ignorância. Então, se você não sabia que uma pessoa divorciada ela não é solteira, tanto é que quando ela se divorcia, ela não recebe uma certidão dizendo, olha, agora você é solteiro novamente. Quando ela vai num cartório, quando ela vai em qualquer lugar e precisa se assinar algum documento oficial, vai aparecer o que ele? Divorciado. Não vai aparecer nunca mais solteiro, porque uma vez casado, nunca mais essa pessoa ela volta a ser solteira. Então, às vezes a pessoa não sabia e acabou se envolvendo ali, se relacionando, ok, Deus não leva em conta, mas agora que você sabe, agora que essa mulher e esse homem sabem, eles precisam abandonar a situação de pecado para que volte a ter comunhão com o Senhor, para que as suas orações sejam agradáveis aos ouvidos do Senhor. Sejam agradáveis para que Deus possa verdadeiramente se alegrar com aquela pessoa. Então, se a pessoa está vivendo uma situação de adultério, aqui a gente está falando de adultério, mas é claro, é qualquer outro pecado, né? Seja uma pessoa que rouba, uma pessoa que mente, assassinato, tudo isso entristece muito o coração de Deus, porque nós não podemos quebrar os princípios, porque Deus leva muito a sério isso daí. Mas aqui, como a gente está falando sobre casamentos, quero que você entenda. O amante que ora lá pedindo, Senhor, abençoa meu relacionamento, Senhor, que nós possamos ser prósperos, Senhor, e isso, aquilo outro, pode ter certeza, essa oração causou horror aos ouvidos do Senhor, porque aquele homem ele já é casado. Débora, mas eu vejo muitos casais que vivem aí em terceiro, quarto casamentos, abandonaram suas esposas e são felizes. Será que realmente são felizes, amados? Eu vejo dentro da minha família, eu conheço várias pessoas que sim, que aparentemente parecem ser felizes, mas vivem num fracasso financeiro terrível, vive de aparência, tem carros bons, tem casa boa, mas dentro da sua casa é um verdadeiro inferno, porque tem nome sujo, tem dívidas que não consegue pagar, e aí aquilo ali causa muita briga entre o casal, muitas contendas. Eu vi pessoas que às vezes viveram bem maritalmente os dois, mas os filhos se perderam no mundo das drogas, no mundo da bebida, na prostituição, afastaram-se dos caminhos do Senhor. E aí eu te pergunto, isso é viver bem? Isso é ser feliz? Será que esse preço não é alto demais para pagar, colocando em risco a salvação dos seus filhos, colocando em risco a sua salvação, para viver 10, 20, 30, 40, 50 anos de felicidade aqui nessa terra? Porque Deus não vai abençoar essa união. Deus não vai atender essa oração, porque Deus não quebra os princípios, Ele quebra protocolos, eu volto a dizer, mas Ele não quebra os princípios. E dentro do casamento é um dos princípios mais sérios, porque Deus quis criar todas as coisas através da família. Para você ver que o primeiro milagre que Jesus realiza é num casamento, é numa festa de casamento, para nos mostrar que lá quando Adão e Eva foram criados, Deus criou ali para constituir uma família, tamanha era a importância, mas Eva peca, leva Adão a pecar, aquilo ali eles quebram, Deus não. Tanto é que Deus não quebra essa aliança, que Deus vem com Jesus Cristo, né, fazendo com que ele traga novamente essa aliança, né, reaviva essa aliança conosco, e o primeiro milagre dele é realizado numa festa de casamento, para nos mostrar a importância do casamento, a importância do casal na sociedade. Nós precisamos entender esses princípios. Então, não se preocupe, não tenha medo. Posicione, continue orando. Deus vai ouvir a sua oração se você está vivendo, porque a palavra diz que lá em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A eficácia da oração do justo, ela chega até o coração de Deus e ela move a mão de Deus. E aí nós vamos orar, nós vamos pagar o preço, porque nós estamos procurando aquilo que é justo. Deus nos pede, tanto é que é humilhante diante dos olhos humanos, às vezes olhar para você e falar assim, olha, mas você já tem 5, 10, 15, 20 anos que você vive sozinha, seu esposo casou, constituiu família, e você está aí sozinha, e aí você tem aquela graça digna de dizer, eu não estou sozinha, eu estou com Deus, porque a minha alegria não é agradar os homens, a minha alegria é fazer a vontade de Deus. E aí você não precisa nem discutir, mas você sabe no seu coração, porque você crê na palavra de Deus, que diz que é impossível ter alegria no pecado, é impossível haver felicidade no pecado, e você continua orando por quê? Porque você não quer que aquele homem, que aquela mulher morra e vá para o inferno, que pague um alto preço de perder a sua salvação. E aí Deus vai restituir o seu casamento, vai restaurar sim a sua família, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas para isso é preciso também que a gente viva os princípios. Um dos princípios muito importantes que muitas pessoas não conseguem cumprir é orar, né, pelos nossos inimigos. Nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E às vezes a gente não consegue liberar esse perdão para o amante, para a amante. E a gente continua com aquela magoazinha no nosso coração. E aí a gente coloca essa barreira também entre Deus, para que Deus possa operar maravilhas na nossa vida.
Mas essa amante que está orando pelo seu esposo, coloca nas redes sociais. Gente, rede social é uma das piores coisas que existe, porque vende uma ideia de felicidade, vende uma ideia de alegria que é mentirosa, que é enganosa. Coloca nas redes sociais presente de Deus. Eu estou feliz. Ah, é o amor da minha vida. E estão se matando. É briga em cima de briga, ciúmes exagerado, porque a pessoa que ela tem coragem de se envolver com o outro, sabendo que ele é casado ou não, eu não sabia, mas depois você descobre que ele era casado, ele se envolveu com você, não tem confiança, não tem segurança, vive um verdadeiro inferno, pessoas inseguras, pessoas possessivas. Eu vejo muito isso próximos a mim. Eu já relatei para vocês, no caso do meu cônjuge, né, a OM, extremamente insegura, extremamente ciumenta. Ela tomava o celular da mão do meu esposo, ela queria ver quem mandava mensagem, ela queria saber quem é que ligava antes dele ver. Por quê? Porque ela não tinha essa segurança. Porque quando nós estamos longe dos princípios de Deus, nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança no homem, não em Deus. Então a gente se frustra, a gente tem medo, porque a gente sabe que em qualquer momento aquela pessoa pode vir cometer os mesmos erros. E a pessoa que ela está longe dos princípios do Senhor, essa OM que ficou com meu esposo, se dizia evangélica, e eu não estou aqui para julgá-la, porque eu não conheci, né? Eu não sei, às vezes o coração dela até estava querendo fazer a vontade do Senhor, conforme eu falei. Às vezes ela pensava, não, ele estava separado, não estava, mas ele pode ter dito isso a ela, e ela pensou, não, já estava separado, ele é livre, e não era, porque nós conhecemos os princípios, e ali ela orava, provavelmente, para que Deus abençoasse, estava apaixonada, estava feliz com ele ali, aparentemente, então, com certeza, ela orava, porque já que ela era evangélica, mas Deus não tem compromisso com o engano, com o pecado. Então o que Deus faz? Deus manda profetas, Deus manda pessoas. Olha, essa mulher, este homem é um servo, ele está orando, está me buscando, mas ele está no engano. Então ele pensa que isso daí está certo. Então peraí, vou mandar um profeta para falar com ele, que ela está vivendo o pecado. Não, peraí, eu vou mandar alguém para poder esclarecer para ela que não existe divórcio, que não existe separação, para que essa pessoa acorde, para que ela saia do seu erro, para que ela possa vir a ter comunhão novamente com o Senhor. Porque, conforme eu falei para vocês, às vezes a pessoa nem sabe, ela nem vive esses princípios, porque a cultura do nosso país, principalmente, é de que se separou, então tá ok, você é solteiro e você pode se casar novamente. Mas aí o Senhor vem e está levantando esse exército para que possa lutar pela família, para que possa esclarecer. E existem vídeos, existem pessoas, existem pregadores que falam sempre sobre isso, e de alguma forma Deus vai fazer chegar até o ouvido dessa amante que ela está vivendo em pecado, que ele não se agrada do segundo casamento, que ela não se agrada do adultério, e que isso vai impedir as suas orações de serem ouvidas, e que isso um dia vai colocar em risco a sua salvação, para que ele abandone o pecado. E se realmente for uma pessoa que teme ao Senhor, se realmente for uma pessoa que quer viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo, essa pessoa vai abandonar a prática do pecado, por mais que doa, por mais que esteja apaixonada, mas ela tem um amor verdadeiro, o amor primeiro que é por Jesus, e ela abandona essa situação de pecado. Porém, se a pessoa ela vem, só se diz cristã, só se diz católica ou evangélica e vive dentro da igreja, mas que não realmente está disposta a ouvir a palavra do Senhor, que não está disposta a mudar e continua, insiste no pecado do adultério, Deus, quando aquela pessoa chegar ao fim da sua vida, Deus vai falar, afasta-te de mim. Eu te dei as oportunidades, eu mandei profetas, eu mandei falar com você, estava vivendo em situação de pecado e você não quis sair, você preferiu agradar a sua carne, você preferiu agradar as suas vontades humanas do que me obedecer, então afasta de mim, não te conheço. É muito sério, muito doído, é muito doloroso. Sim, porém é a realidade do Senhor. E se você tem visto aí uma pessoa que está vivendo em adultério, prosperando, ganhando muito dinheiro, às vezes viajando, passeando, não se iluda, não se iluda, porque tem crescido muito o índice de suicídio, tem crescido muito o índice da depressão, da síndrome do pânico, dessas doenças psicológicas. Por quê? Porque as pessoas estão totalmente afastadas do caminho do Senhor, elas estão presas a uma vida mundana e se esquece o essencial, que é viver na presença do Senhor. Esse vazio existencial, esse vazio da alma que só Deus pode preencher. E aí por isso aumenta muito esses números. Por quê? Porque as pessoas estão longe do Senhor. E aí você pensa que elas estão vivendo uma vida abençoada e não está, porque quem está colocando esses prazeres é o próprio demônio. A gente vê lá quando Jesus foi tentado e o demônio fala, eis que te darei todas as riquezas deste mundo, se prostrares diante de mim, se me adorares. E aí Jesus fala, não. Mas muitas pessoas têm dito sim para Satanás e têm o adorado através do Deus do sexo, através do Deus do dinheiro, através do Deus do prazer, através do Deus da paixão.
E aí estão ali adorando, estão se prostrando diante de Satanás. E aí depois vão ter que pagar um alto preço, porque quem tem oferecido essas coisas para as pessoas que adoram Satanás, porque se você está longe de Deus, se você está pecando, você está ofendendo o coração de Deus, então você está adorando Satanás. E aí a conta vai chegar. Então, se você em algum momento da sua vida pensou em virar amante, pensou em devolver na mesma moeda, repense bem, meu amado, minha amada, não vale a pena. Com certeza não vale a pena. E eu falo aqui novamente para você, deixo claro, se tem prosperidade, se tem saúde, se tem bênção financeira, vivendo no pecado, é a mesma questão lá que Satanás propôs para Jesus Cristo. Se somente me adorares, se prostrar diante de mim e me adorares, olha todo esse reino, olha todo esse mundo, olha todas as riquezas eu te darei. É porque o seu cônjuge se prestou a isso, está adorando Satanás. E ele que está dando todas essas coisas, essas bênçãos não vêm do Senhor. Então, meu amado, minha amada, descanse o seu coração, busque a sua intimidade com o Senhor, cresça na fé e na adoração e creia, Deus vai fazer, porque a oração do justo tem muita eficácia, a oração do justo tem muito poder. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixa aqui nos comentários para mim o que você tem achado, vamos conversar, vamos crescer junto na fé. Deus te abençoe, não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem.